Nos últimos 12 meses, Ribeirão Preto registrou em média 157 acidentes de trânsito por mês, cerca de 5 por dia. As avenidas Francisco Junqueira e Presidente Vargas lideram o ranking com maior número de ocorrências. Aquela olhadinha rápida para os dois lados antes de iniciar a travessia na faixa de pedestres já virou rotina para quem passa pela Avenida da Saudade nos Campos Elíseos. E quando o fluxo de veículos aperta, lá vai uma corridinha para acelerar o passo e tentar chegar ao outro lado em segurança. A gente sai para caminhar aqui, né, todo dia de manhã. Então, para atravessar aqui é muito difícil, né? É perigoso também, né? Tem vezes que nós ficamos 20 minutos aqui esperando. Não acabou de fechar o sinal, já está vindo outro de cá. Então é difícil para a gente. O fluxo intenso de veículos e a falta de semáforos no local são os principais fatores que impactam diretamente o deslocamento de pedestres. Essa moradora do bairro fez uma cirurgia de catarata há pouco tempo e diz que sente medo de circular pela região. Ela não se sente segura para atravessar a avenida sozinha. Para atravessar, eu vou ali na lojinha ali de ração e peço para ele me atravessar. Porque é muito perigoso, tá? Ou fica muito tempo esperando. Aqui é um caso, né, difícil, não tem sinal, não tem nem sinalização, porque é difícil pôr sinalização, as pessoas têm que pararem para mudar de via. Nem todo mundo acelera e freia de uma maneira boa, olha no retrovisor, e tem outros pontos na cidade assim também, né, mais sujeitos a ter acidentes. O Bruno já não teve a mesma sorte ao atravessar a faixa de pedestres no cruzamento da Avenida da Saudade com a rua Coelho Neto. O jovem, que já possui mobilidade reduzida, foi atropelado no momento em que iniciava a travessia. Ele sofreu uma fratura no fêmur e precisou passar por cirurgia. E agora utiliza um andador para se locomover enquanto se recupera. Eu vi esse carro, ele parou antes de atravessar. Esperei em média uns 5 segundos para dar tempo dele me ver e tudo mais. Depois desse tempo eu vi que o carro ficou parado e eu decidi atravessar a rua. E quando eu estava na faixa de pedestre, no meio da travessia, quando eu olho para o lado, o carro já está praticamente em cima de mim, não teve muito que eu pudesse fazer. Não mudou nada, eu mando ofícios para vereadores da Câmara e nada muda, eles não vêm aqui, só prometem que vão vir aqui. Já fiz chamados na prefeitura, entrei com requerimento na RPMOB. E não são apenas os pedestres que sofrem no trânsito. Em outras avenidas de Ribeirão Preto, os acidentes têm se tornado cada vez mais frequentes. De acordo com dados do Infociga, nos últimos 12 meses, Ribeirão Preto registrou quase 1.900 acidentes de trânsito e 59 mortes. As avenidas Presidente Vargas e Avenida Francisco Junqueira lideram o ranking de ocorrências. E o pessoal guia muito mal, né? Guia muito com problema, fala em celular, não dão distância nos carros, muita moto, não olha no retrovisor. Então, muitas causas para ter acidente. Eu acho que já está mais do que na hora da prefeitura se atentar e colocar um sinal ali, porque esse não é o primeiro acidente e se não fizerem nada, não vai ser o último. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A RPMOB informou que monitora o trânsito na Avenida Saudade e no entorno e só adotará novas intervenções se estudos técnicos indicarem a necessidade. Destacou ainda que semáforos servem para organizar o fluxo, não para reduzir a velocidade e só são instalados como última medida quando critérios técnicos são atendidos. A gente segue falando sobre isso agora com o Lucas Mora, engenheiro de trânsito. Lucas, bem-vindo mais uma vez. A ausência de semáforo ou de dispositivos adequados de segurança em vias de grande fluxo pode caracterizar, de certa forma, uma omissão do poder público na sua análise? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, demais telespectadores. Então, André, a nossa Constituição, no artigo 37, e também o próprio Código de Trânsito, ele fala no artigo 1º, parágrafo 3º, que é a responsabilidade objetiva dos órgãos de trânsito. Nós temos responsabilidade objetiva, inclusive com relação à aplicação da sinalização, né? Se ela é deficiente, se tem a falta da sinalização ou até a manutenção dela. Em casos de atropelamento na faixa de pedestre, como nós vimos com o Bruno na reportagem, como fica a responsabilidade? Ela recai exclusivamente sobre o motorista ou pode ser compartilhada com o município dependendo das condições da via? Então, é claro, né, que o Código de Trânsito ele fala sobre isso, mas no caso do atropelamento, a responsabilidade ela é do condutor, né? Mesmo quando você não tem a faixa.
tá? O ato ali do crime ele é do condutor, pode ser lesão corporal, até homicídio culposo ou doloso. Mas vamos lembrar, né? Essa sinalização, leito carroçável, ele tem que estar em boas condições, né? Para que você cumpra, né, a necessidade, né? O poder público é responsável por isso, mas o ato é do condutor. Quais são os direitos da vítima, Lucas, em acidentes como esse, especialmente quando há indícios de falha na sinalização ou na engenharia de tráfego? Bom, se comprovada a falha na sinalização, ainda que existe o crime, né, da responsabilidade do condutor, o poder público ele pode responder, né, como eu informei ali, através do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 1º, parágrafo 3º, sobre a responsabilidade. Mas o ato ainda é do condutor, né? Que medidas ou quais medidas podem ser adotadas pela população, até mesmo pelas entidades, para cobrar melhorias na segurança viária em pontos que são críticos? Bom, ali, no caso, até o munícipe fala, né, com relação à cobrança. Então, nós temos, no caso do município, cobrar dos vereadores, eles são os fiscais da cidade, né? Promover expediente junto à prefeitura, denunciando publicamente, inclusive essa matéria nossa, reportagem, né, levando aí o público a alertar sobre essa condição. Até porque o trânsito é um direito e obrigação de todos. Sejam dos condutores em relação ao respeito dos limites de velocidades, parar, respeitar a sinalização, conduzir, e também por parte do pedestre, a questão do comportamento, né? Às vezes você se coloca naquela condição ali da via, então o pedestre tem que ter um alcance visual. Esse caso aí do Bruno, ele é emblemático, né? Porque ele viu que o veículo estava parado, então ele acreditou que o condutor tinha alcance visual. Então, você atentar quando você vai atravessar a rua por ponto cego, tempo de reação. Então, mesmo que você tenha o direito de atravessar, vê se o condutor está lhe vendo, né? Questão do celular. Às vezes a pessoa para no sinal, fica olhando o celular, não presta atenção na via. Então, nós temos a responsabilidade de ambos ali. Engenheiro de trânsito, também professor do Instituto Federal, Lucas Mora, que eu agradeço pela presença aqui mais uma vez. Lucas, grande abraço e até a próxima oportunidade. Abraço a todos, boa semana.